Energia. Mediante o desafio que a humanidade enfrenta para o encaminhamento das resoluções para as tensões relativas à sustentabilidade dos recursos hídricos e ao desenvolvimento humano, seria impossível imaginar o futuro dela sem a disponibilidade de água e de energia. E muito dificilmente imaginar um futuro sustentável sem a aplicação de um como fonte do outro. Portanto, promover soluções e ferramentas para conciliar esse importante nexo, envolvendo conhecimentos gerais e específicos, tecnologia e política. Tendo em conta os aspectos sociais e econômicos, é base fundamental para o CIH. Esta área temática combina com dois recursos mais importantes que a humanidade tem para garantir a sustentabilidade do planeta: água e energia. Tais projetos são relativos à gestão de energias renováveis e à sustentabilidade dos recursos hídricos, os quais fomentam políticas públicas, diretrizes e melhores práticas para o desenvolvimento humano. Visando harmonizar o nexo água e energia, é que os projetos e ações do CIH ganham forças e importância, especialmente na América Latina e Caribe. Localização: aproximadamente 23% da disponibilidade da água do superficial do planeta, ou seja, este patrimônio natural apoia a viabilização de uma matriz energética limpa e proporciona uma vantagem competitiva para o produto interno bruto e saneamento dessas economias, levando-as ao desenvolvimento sustentável. O uso da força das águas para gerar energia é bastante antigo e começou com a utilização das chamadas noras, ou rodas d'água tipo horizontal, que através da ação direta, uma queda d'água produz energia mecânica e são usadas desde o século I a.C. a partir do século XVIII. Mas o acionamento do primeiro sistema de conversão de hidroenergia em energia elétrica do mundo ocorreria somente em 1897, quando entrou em funcionamento a hidrelétrica de Niagara Falls, nos Estados Unidos, idealizada por Nikola Tesla, com o apoio do Washington House. De lá para cá, o modelo é praticamente o mesmo, com mudanças e apenas as tecnologias permitem maior eficiência. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas: queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele.
A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. É a grande contribuição que elas têm com o aquecimento global através do efeito estufa e das chuvas ácidas, devido à queima de combustíveis. Mas essas usinas não têm só desvantagens. As vantagens delas é que podem ser construídas próximas a centros urbanos, diminuindo as linhas de transmissões, desperdiçando menos energia. Você consegue imaginar o que seria da sua vida se não existisse a eletricidade? Na sua casa, no comércio, e na indústria, quase nada funciona sem energia elétrica. E a maior parte da energia produzida no Brasil vem de hidrelétricas. Através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio, essas usinas conseguem gerar energia estável sem emitir poluentes durante o processo. Mas não dá para construir uma hidrelétrica em qualquer rio. Antes, é preciso realizar estudos e encontrar rios que possuam elevado volume de água e que apresentem desníveis em seu curso. Outra grande preocupação é com o meio ambiente. Como será necessária a construção de uma barragem que represe a água do rio para que a hidrelétrica funcione, é preciso antes avaliar o impacto na fauna e na flora. Nunca se constrói uma usina hidrelétrica sem as licenças expedidas pelos órgãos ambientais. Só com todas as licenças em mãos pode-se construir a usina. Na hidrelétrica, o processo de geração de energia começa pela barragem. É da barragem que sai a água que é direcionada a grandes aquedutos onde estão instaladas turbinas. A força da água movimenta essas turbinas que transformam a energia potencial em energia mecânica. Essa energia mecânica é captada por um gerador que a transforma em energia elétrica. Como os maiores centros consumidores de eletricidade estão geralmente a grandes distâncias dos rios com potencial de abrigar uma usina, é preciso contar com uma grande rede de linhas de transmissão em alta tensão. Elas são responsáveis pelo transporte da energia gerada na usina até a rede de distribuição. A energia elétrica, que chega geralmente em alta tensão, é transformada e distribuída de acordo com o seu uso. Média tensão para grandes indústrias e baixa tensão para pequenas indústrias, para o comércio e para a sua casa. A hidrelétrica é a principal fonte de energia que movimenta o Brasil. É a alteração no meio ambiente por determinada ação ou atividade. Atualmente, o planeta Terra enfrenta fortes sinais de transição. Um dos fatores mais preocupantes é que diz a respeito aos recursos hídricos. Problemas como escassez e o uso indiscriminado da água estão sendo considerados como as questões mais graves do século XXI.